fonoaudiologia, ela chegou na minha vida quando eu comecei a trabalhar com inclusão. Eu era professora, eu já tive uma escola chamada Rabisco e Ação, e na escola nós já trabalhávamos com inclusão. Já recebíamos crianças que tinham algum atraso no desenvolvimento, que tinham algumas questões, e aí eu comecei a trabalhar nessa questão da inclusão e senti a necessidade de me especializar, mas escolhi a fonoaudiologia. Quando eu entrei na fonoaudiologia, eu conheci um mundo vasto da fonoaudiologia, muito maior do que eu imaginava. E acabei, depois de formada, voltando para dentro da escola, agora não mais como professora, mas como uma fonoaudióloga que trabalha também com inclusão. Então, foi uma coisa muito interessante que aconteceu. O autismo surgiu na fonoaudiologia de uma forma muito interessante. Eu não escolhi trabalhar com autismo. O autismo ele foi me escolhendo. Então, os meus primeiros pacientes já foram pacientes que eu precisava estar dentro da escola, acompanhando esse processo. E como eu tive essa vivência, essa bagagem como professora, eu fazia essa troca com os professores e aí os pais começam a indicar, as escolas também. Então o autismo ele começou dessa forma, assim, bem aos pouquinhos. Chegou um momento na fonoaudiologia que eu parei de atender outras questões, adultos, questões relacionadas à voz profissional. Eu fui focando na área de desenvolvimento infantil e o autismo foi crescendo cada vez mais. E hoje é uma bandeira, sim, porque quanto mais você vai trabalhando na área do autismo, você vai estudando, se especializando, aprendendo cada vez mais, você vai pegando mais experiência, e esses pais, essas pessoas que descobrem, as famílias que descobrem o autismo, eles não podem perder tempo. Então, assim, faz diferença o profissional que tem essa bagagem, que se especializou, que estuda sobre esse assunto, que lida com isso todos os dias. Então, realmente faz diferença, e hoje também é uma bandeira para mim, porque mudou muitas coisas na minha vida, trabalhar com autismo. A maior dificuldade, eu acho que assim, na verdade é um desafio maior, e que é uma coisa que hoje eu percebo que eu faço bem, entende? É um diferencial também, não sei se eu posso falar dessa forma, que é o acolhimento a essas famílias. Então eu percebo que hoje é uma coisa que eu aprendi a fazer bem, é acolher a família que chega com dificuldades no diagnóstico. Sabe, acabei de descobrir um diagnóstico que é super pesado, e aí os pais, nesse princípio de diagnóstico, eles têm um comportamento muito característico e se repete muito. Então é o que eu mais vejo, é o que eu acredito que seja o mais difícil para muitos profissionais, e mas assim, acabou sendo para mim, não vou dizer fácil, mas é porque se repete o mesmo padrão. Todos ficam muito fragilizados, todos vão para vários profissionais diferentes, ou procuram ouvir várias opiniões diferentes e fazem os mesmos questionamentos, são muito ansiosos, querem ver o resultado muito rápido, e o fonoaudiólogo também quer, né? O fonoaudiólogo quer que a criança fale logo. Então, lidar com essa ansiedade dos pais e minha, que também quero ver resultado rápido, tem que ter maior jogo de cintura. Eu me sinto hoje realizada profissionalmente por conseguir chegar eu creio, penso dessa forma, né, numa maturidade de entender assim, caramba, eu já passei por um monte de coisas, estou vendo isso mais uma vez, essa história se repete porque os ciclos, né, as famílias passam pelos mesmos ciclos, e conseguir olhar isso com maturidade, saber o que falar naquele momento, e depois a família vir e me agradecer porque realmente era aquilo que eles precisavam ouvir. Então eu me sinto muito feliz de ver as pessoas, com o passar dos anos, as famílias continuarem tendo relacionamento comigo, sabe, por redes sociais, crianças que passaram por mim e que são adolescentes hoje, e a gente continuar amigo, sabe, a gente ter contato com a família. Então eu vejo isso como um reconhecimento, sabe, de um trabalho que deu certo, que foi legal, né? E às vezes a pessoa se muda, sai do Rio de Janeiro, vai para outro estado, e a gente continua tendo contato.
Então eu não vejo como sucesso, sabe? Eu vejo como, eu fico muito feliz e muito grata, muito honrada de continuar fazendo parte de alguma forma naquela história. Então, tem uma história bem legal que foi de um paciente que eu atendi. Eu comecei a atender, ele tinha 3 anos, acho que uns 2 meses assim para completar 3 anos na época, e a criança com 1 ano e meio ela já começa a falar as primeiras palavrinhas, né? E ele com 3 não falava nenhuma palavra, nenhum som, ele só chorava muito, ele corria o tempo inteiro, não parava quieto, não sentava. Na escola, ele já estava na escola a reclamação, né, a questão lá que eles tinham, que ele saía jogando tudo pro alto, ele só jogava as coisas, a professora ficava enlouquecida com ele. E a gente começou a trabalhar com a família muito ali também, participando do desenvolvimento dele, das sessões. Foi um trabalho muito legal. E ele cresceu, enfim, várias coisas aconteceram nesse processo. A gente continua muito amigo, mas ele não continuou comigo por várias outras questões de horário, de dias, enfim, outras questões. E aí passou o tempo, e ano passado, no lançamento do meu livro, os pais foram e levaram ele, no dia do lançamento do livro, né? E ele com 10 anos, 7 anos depois de quando eu o conheci, eu atendi ele durante acho que uns 4 anos, mais ou menos. Fiquei um tempo sem vê-lo. E quando eu encontrei no lançamento do livro, eu dei um abraço apertado, ele me reconheceu, e conversando, e aí... Então, enfim, fiquei muito feliz de vê-lo novamente depois de um tempinho, e ver como que... E os pais também, a gente ali, num momento tão legal pra mim, tão importante pra mim, deles fazerem questão de levar, inclusive, deles estarem ali e de levar essa criança, que foi um caso, assim, um trabalho muito legal que a gente fez junto. Eu junto com toda a família, né? Muito legal. Tem uns casos difíceis, tem um caso que não foi especificamente de autismo, mas esse caso foi um menino que, quando eu atendi ele na casa dele, e na primeira vez que eu fui à casa dele, os pais já me receberam me falando assim: olha só, a última fono dele, ele pegou a bolsa dela, né? Assim que ela se apresentou, começou a fazer a primeira atividade com ele, ele pegou a bolsa dela, colocou pra fora de casa e fechou a porta. Pra ela sair. Essa foi a última fono dele. Então, eu só queria falar isso pra você já conhecer como ele é. Isso com 5 anos. Aí eu fiquei pensando, bem, isso é uma notícia boa ou uma notícia ruim? Notícia boa porque eu tô aqui, ou notícia ruim, tipo, você será a próxima? Eu fiquei nem na dúvida. E foi uma história muito interessante, porque foi um caso que eu pude dar alta para esse menino. Atendi durante 3 ou 4 anos, uns 4 anos. E acompanhei bastante tempo no processo dele de alfabetização, troca de escola, inclusão dentro da escola. E ele tinha um sonho na época, ele era muito criancinha, dizia que ele queria ser piloto de motocross. E hoje ele é piloto de motocross. Então, assim, eu adoro essa história, eu sou amiga dele no Facebook, a gente troca mensagens, a família também, a gente tem um carinho, assim, super especial. Ele não colocou minha bolsa pra fora. E a gente é amiguinho até hoje, ele já é um adolescente, né? Então, caso de superação, é interessante você perguntar isso, porque existem vários casos de superação. Aliás, todos os casos que eu atendo têm uma história de superação, porque toda família, toda criança que precisa romper barreiras, crescer no desenvolvimento, se tem algum atraso no desenvolvimento, por qualquer que seja o motivo, ele vai superar isso. Então, mesmo que seja pouquinho, que às vezes as pessoas querem ter uma história assim completamente excepcional, ele não falava e agora ele falou, e ele é um médico e ele se formou, mas isso é uma superação? E aquele passinho pequenininho de formiguinha que você vê dia a dia. Então eu trabalho com superação todos os dias, porque ele não falava nada, aí de repente ele começa a fazer, a gente numa musiquinha, o uau uau do cachorro. Isso é superação. Nos pequenos passos, nas pequenas coisinhas que a criança vai aprendendo, a gente vê no dia a dia. Então eu trabalho com superação
todos os dias, todos os casos. Existem até aqueles que demoram um pouco para ver o resultado e vão embora. E eu já tive várias vezes, não foi uma vez nem duas, muitos casos dessas famílias voltarem em outro momento. E isso é tão legal, sabe? De ver assim, a gente foi num lugar, a gente foi no outro, a gente tentou várias coisas e a gente entendeu que era pequenininho mesmo, que era um passinho atrás do outro, e a gente voltou e a gente tá vendo aí resultados muito legais. Então assim, superação é o que eu convivo todos os dias.